No primeiro domingo de 2019, culto noturno, salvo equívoco, ou foi no primeiro ou no segundo, mas logo no começo, logo no primeiro mês, nós iniciamos uma série de exposições no Evangelho de Marcos, e temos caminhado neste lindo Evangelho, tentando extrair lições para as nossas vidas, tentando entender o texto, tentando entender o que é que Marcos está querendo comunicar e fazendo aplicações aqui e ali para as nossas vidas. Eu espero que você tenha sido abençoado durante aí 1 ano e 7 meses de longa caminhada. Nós chegamos hoje à noite no 24º versículo do 7º capítulo, Marcos 7. Queria convidar você, na sua casa, a que você abrisse o texto sagrado. Estou com saudade de dizer, quantos têm Bíblia, ergam-na, para que eu possa ver, né? Já tem um bom tempo que eu não faço isso. A saudade é grande. Mas eu queria que você abrisse, então, no Evangelho de Marcos, capítulo 7, nós vamos considerar dos versículos 24 ao versículo 30. Acompanhe na sua tradução. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Jesus fez isso. Entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito de Jesus, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Palavra aparentemente dura, não? Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Que resposta maravilhosa! Então ele disse: por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina atirada sobre a cama, pois o demônio a deixara. Pai querido, abre o nosso entendimento, nos ajuda a aprender com a Tua Palavra e nos dá atitude semelhante, atitude de perseverança e atitude de humildade. Em nome de Jesus, amém. Em nosso texto, Jesus deixa Israel e penetra em território gentil. Jesus, movido pelo Espírito Santo, deixa seu país e adentra uma região pagã. Ele faz isso para mostrar sua misericórdia, que ia além do povo judeu. A despeito do que Jesus disse aqui, e vocês viram que as palavras aparentemente são um pouco duras para aquela mulher, ou aparentam ser, é bom que fique bem claro que Deus havia prometido salvação não apenas para os judeus, mas para os gentios, para mim e para você, nós que não somos judeus. O mundo estava dividido entre judeu e gentil, e todo mundo que não era judeu cai na categoria de gentil, eu e você. O Messias haveria de salvar o mundo todo, não apenas os de sua raça. Na época do Novo Testamento, os judeus viam os gentios como malditos párias. A visão dominante entre os judeus era que os gentios eram alienados de Deus, separados da vida do Senhor e de seus propósitos. Os judeus achavam que os gentios estavam sob juízo divino e sem qualquer perspectiva de salvação. Somente os judeus receberiam os benefícios da salvação prometida no Antigo Testamento. Assim, ou por causa disso,
os judeus se isolaram do mundo ao seu redor. E de forma geral, eram hostis aos seus vizinhos gentis. Porém, o Antigo Testamento retrata Israel bem diferente da concepção que o judeu mediano tinha. O Antigo Testamento mostra Israel como mediadora, como ponte entre Deus e os gentios. Por exemplo, lemos em Isaías 42, que só existe um Deus para o mundo todo, e este Deus chamou Israel para ser luz para os gentios. Isaías 42, a partir do versículo 5, nós lemos: é o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, aquele que espalhou a terra e tudo que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei, Israel, em retidão, segurei firme a tua mão e te guardarei e farei de você um mediador para o povo e para a luz entre os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Eu sou o Senhor, esse é meu nome, não darei a outro minha glória, nem a imagens o meu louvor. Então, o Deus de Israel era o Deus também do mundo inteiro. Lemos ainda em Isaías 45, 5 as célebres palavras: eu sou o Senhor e não há outro além de mim, não há Deus, só existe um Deus, somente um, não há deuses, pois todos os deuses não passam de ídolos feitos pela imaginação humana. Este é o princípio fundamental que rege todo o universo. Só existe um Deus e, consequentemente, só existe uma única religião verdadeira. O mundo está repleto de religiões falsas. A única religião verdadeira é aquela que adora o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Desde a fundação do mundo, esse Deus, o Deus de Israel, queria ser o Deus de todas as nações do mundo inteiro. Isso a título de introdução, já que Jesus está lidando com alguém que não é judeu, com essa mulher aqui, que é gentia. Nosso texto inicia no versículo 24. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e Sidom. Que lugar é esse que o texto se refere aí no versículo 24, Marcos 7, 24. O lugar que Jesus saiu foi Genezaré, local distante, nada mais, nada menos que 80 quilômetros de Tiro. Esta é uma longa caminhada fora dos limites de Israel, adentrando a região da Filístia. Essa é a terra de onde veio, pasme, Jezabel. Lembram de Jezabel? A péssima mulher de Acabe, que jurou matar Elias. É da terra e da área de Tiro e Sidom que veio a influência para a introdução de adoração a Baal em Israel. Lemos isso em 1 Reis 16, 30 a 32. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e adorá-lo. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe, o rei, ergueu um altar para Baal. O que interessa isso, pastor? Interessa muito, isso tudo mostra que Jesus estava no meio do pior paganismo possível. Jesus estava ali naquilo que de ruim, pior havia. Apesar do grotesco paganismo destes povos, havia uma palavra de esperança, havia uma profecia antiga de esperança para todos os povos pagãos. Por exemplo, Salmo 87, 4. Salmo 87, 4 diz o seguinte: entre os que me reconhecem, incluirei Raabe, Babilônia,
além da Fenícia, de Tiro e também da Etiópia, como se tivessem nascido em Sião. Havia uma palavra de esperança para aqueles povos ruins, pagãos, hostis a Israel, e Israel hostil a eles. A parte B do versículo 24 diz ainda que Jesus entrou em casa e não queria que ninguém soubesse. Aparentemente o mestre estava desejoso de ter um tempo de repouso naquela área, que ficava bem distante das multidões que o perseguiam na Galileia. Contudo, embora essa região fosse remota, Jesus já era conhecido por aquelas bandas. Lemos de um período mais cedo no ministério de Jesus, Marcos 3, estamos em Marcos 7, em Marcos 3, 7 e 8, multidões vinham da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e Sidom, justamente de onde ou para onde Jesus estava. O fato é que a fama de Jesus havia se espalhado por todas as áreas ao redor de Israel. O texto segue narrando, o nosso texto narra ainda, Marcos 7, 25, que logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. É possível que essa mulher estivesse entre aquela multidão que nós vemos agora mesmo em Marcos 3, que veio até Israel para ver Jesus. É óbvio que ela está muito aflita, pois ela se joga nos pés do mestre. Sua grande aflição fica ainda mais clara se você compara com o texto paralelo. Essa narrativa de Marcos 7 que nós estamos considerando, ela aparece em Mateus 15, e a narrativa de Mateus 15, a narrativa paralela, faz mais forte o apelo dessa mulher. Mateus 15, 22, uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Sem dúvida ela está em enorme aperto. Uma coisa que se nota no texto de Mateus 15 é o fato de que essa mulher tem consciência que Jesus é o Messias. Como podemos saber? Porque ela chama Jesus de filho de Davi. Além disso, observe a veneração, o respeito, observe como ela se comporta diante do mestre. Ela se joga nos pés de Cristo, ela acredita que ele pode curar sua filhinha mesmo à distância, a menina não está com ela está sozinha, ela crê que Jesus pode curar a sua filha. No versículo 26 de Marcos 7, lemos que a mulher era grega, cirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse da sua filha o demônio. Interessante, a descrição de grega aí simplesmente significa gentil. O mundo estava dividido, como eu disse ainda há pouco, entre judeu e gentil, ou judeu e grego, é a mesma coisa. A gente pode ver isso, por exemplo, em Romanos 1,16, que Paulo diz: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, primeiro do judeu e depois do resto do mundo. A mulher ainda é referida como cirofenícia, ou seja, ela falava sírio e era de raça fenícia. O imperador romano Adriano havia dividido toda aquela região em 3 partes: a Síria propriamente dito, a Cirofenícia e a Ciro-Palestina. A área como um todo pode ser descrita simplesmente como Canaã. A passagem paralela de Mateus 15, 22 descreve a mulher como cananeia. Lembram que os cananitas foram amaldiçoados por Deus. Devido aos seus grotescos pecados, os cananeus deveriam ter sido exterminados durante as conquistas da terra prometida. Porém, muitos deles sobreviveram, e essa mulher era descendente desses povos, desses idólatras. A súplica da mulher
era que Jesus libertasse a sua filhinha de um espírito maligno. É muito provável que essa mulher tivesse tentado todo tipo de encantamento, todo tipo de práticas pagãs disponíveis na região, sem obter sucesso. Em desespero, ela se volta para Jesus com grande fé, com enorme confiança de que Deus poderia fazer, através de Jesus, o impossível. A passagem paralela de Mateus mostra alguns detalhes que Marcos omite. Lemos em Mateus 15, vale a pena você se voltar para Mateus 15, passagem paralela, que você vai ver alguns detalhes aí, que Marcos não relata. Em Mateus 15, 22, lemos que Jesus não reage aos apelos da mulher. Jesus não reage aos seus apelos. A mulher apela para que Jesus a ajude, Mateus 15, 22. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois ela vem gritando atrás de nós. Seria possível que os discípulos tivessem mais compaixão do que Jesus? Não, não é esse o caso. A questão aqui é outra. Jesus estava se mantendo calado para provar a fé da mulher. Jesus estava se mantendo calado para provar a paciência e a perseverança da mulher. A atitude de Jesus estava fazendo efeito, pois o texto nos diz que ela insistiu, clamando atrás da comitiva, insistindo. O que dizer da atitude dos discípulos? Os discípulos disseram: despede essa mulher, manda embora. Isso nos lembra de quando as crianças foram trazidas para Jesus e os discípulos queriam impedir que as criancinhas viessem até Jesus, por acharem que as crianças seriam inconvenientes e essa mulher está no mesmo quadrado. Os discípulos achavam que essa mulher estava agindo de uma maneira inconveniente. Essa é a razão deles pedirem para que Jesus a despedisse. Um outro detalhe omitido em Marcos, mas expresso em Mateus, é a resposta de Jesus a seus discípulos. Mateus 15, 24, Jesus disse: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Puxa, se essa mulher ouviu essas palavras, com certeza a sua fé teria que superar um obstáculo grande, que era o fato de que o ministério de Jesus inicialmente foi dedicado a Israel apenas. Mas a mulher não se dá por vencida. Sua confiança na misericórdia de Cristo é enorme. Sua resposta está em Mateus 15, 25. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Socorre-me, Senhor. Uma atitude como essa é irresistível, não? Todavia, Jesus nos surpreende uma vez mais. Olha quantos obstáculos essa mulher tem que saltar. Olha quantos obstáculos essa mulher tem que pular. Ela já estava insistindo, Jesus não deu palavra. O segundo obstáculo, Jesus disse: eu vim para Israel. E ela ainda persevera. Mas Jesus ainda diz algo muito estranho. Olha o que Jesus diz em Marcos 7, 24. Deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. A primeira leitura eu acho um tanto ofensivo, pelo menos à superfície eu acho um tanto duro a postura que Jesus abraça para com essa mulher, principalmente considerando os obstáculos que essa mulher já tem superado para obter de Jesus o favor. A primeira pergunta que se faz é: quem são os filhos que Jesus fala aqui? Os filhos são os filhos de Abraão, os judeus. Havia, como eu disse, uma precedência no ministério de Jesus para com os judeus, mas Jesus era o Salvador do mundo.
É interessante aqui que Jesus chama ou compara a mulher com cachorrinhos. Há duas palavras para descrever cachorro. Uma palavra designa cachorros que vagavam pelas ruas. A outra palavra, que é aqui usada aqui, se descreve a cachorrinhos de estimação, que eram parte dos domicílios daquelas culturas. A descrição que Jesus faz da posição de inferioridade da mulher não deixa de ser ofensivo. O que Jesus está querendo dizer? O que Jesus está querendo fazer? Ele está testando a persistência desta pagã, para ver até onde ela vai perseverar. Observe que Jesus está colocando um outro óbice diante dessa mulher. Como reagirá ela diante da aparente rejeição de Cristo? Sem titubear, lemos a resposta dela: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem da migalha das crianças. Note bem o que a mulher afirma. Aqui está o cerne dessa passagem, aqui está o centro. A humildade desta mulher, a perseverança e a humildade dessa mulher são tremendas. É extraordinário. Eu aceito, ela está dizendo, eu aceito a posição inferior de cachorrinho, porém os cachorrinhos recebem favor. Até o cachorrinho recebe o favor do dono. Que coisa linda. Como disse, duas coisas se destacam na resposta desta insistente senhora. A primeira coisa que se destaca é a extrema humildade dela. Ela não argue. E a segunda coisa que se destaca é a perseverança máxima desta mulher. E aqui eu descobri que existe uma conexão muito grande entre humildade e fé. Eu descobri isso durante esta semana, quando me preparava para compartilhar com vocês esta reflexão. Existe um link, existe uma conexão forte entre humildade e fé. Vocês se lembram do centurião? O centurião romano que pediu que Jesus viesse, mandou recado a Jesus para que ele viesse curar o seu servo que estava morrendo. Vocês lembram desse episódio? Um pagão também, um centurião, um chefe das forças romanas. Quando Jesus se dirige à casa dele, ele diz que ele não é digno de receber Jesus na sua casa, nem mesmo vê-lo. E disse que Jesus mandou dizer para que Jesus desse apenas uma palavra. E Jesus, espantado e admirado, Lucas 6,9, diz: afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. O que se destaca na postura desse centurião é a humildade. Eu sou indigno, eu não tenho mérito, eu não tenho nada que me faça digno, por isso não é preciso que o Senhor entre na minha casa, apenas manda uma palavra e ela será curada. Aquela mulher também, pagã, igualmente mostrou grande fé através de sua humildade. O tamanho da humildade é o tamanho da fé. Há uma grande lição aqui para todos nós. Enquanto acharmos, preste atenção, se você não prestou atenção em nada do que eu disse até aqui, preste atenção no que eu vou dizer. Enquanto acharmos que merecemos isso ou aquilo de Deus, teremos pouca fé. Enquanto nos vimos como dignos, como grandes, como santarrões, teremos pouca fé. Quando chegamos a dizer que tudo que merecemos é o inferno, pois somos indignos do favor do Pai, aí então estamos crescendo em fé. Amém, meus irmãos?
quando eu entendo, de fato, que eu não mereço nada, que o que eu mereço, se Deus for justo comigo, um pecador, Ele me manda para o inferno, nós estamos crescendo em fé. Foi a atitude do centurião indigno e a atitude dessa mulher pagã, que não discute com o mestre, não discute nada. Transpõe obstáculos, um obstáculo atrás do outro, e ao ser comparada a um cachorrinho, ela diz: eu aceito essa posição, os cachorrinhos também recebem favor teu. Aleluia! Que postura maravilhosa, que postura digna de ser imitada. Cresceremos em fé no Senhor quanto mais baixo formos. Quanto mais baixo formos, mais alto subiremos. Note a reação de Jesus para a perseverança e humildade da mulher cirofenícia nos versos 29 e 30. Então Jesus lhe disse: por causa desta palavra, você pode ir. O demônio já deixou a sua filha. Ela foi para casa e encontrou a sua filha deitada na cama, e o demônio já a tinha deixado. Obteve vitória. Ela ganhou vitória. Vemos aí o resultado final das repetidas súplicas da mulher. Sua filhinha foi liberta e paz voltou a reinar em sua casa. Humildade e perseverança obtiveram vitória. E eu concluo, durante o ministério terreno de Jesus, havia uma prioridade de se alcançar os judeus. Após a ressurreição, Jesus mandou os seus discípulos que fossem por todo o mundo e pregassem o evangelho a toda criatura. Assim, hoje não há mais distinção entre eles, os judeus, e nós, gentios. Deus é o Salvador de todos, indistintamente. E o que devo fazer para alcançar o seu favor? Imitar a mulher cirofenícia, com perseverança e humildade. Em nome de Jesus, amém.